Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 16. Hoje eu vou ser breve, mas vou direto ao ponto aqui daquilo que Deus quer nos falar nessa tarde, início de noite. Hoje tem Santa Ceia, apresentação de criança. Você pode se decidir se você ainda está para ficar noivo. No final a gente já pode te apresentar aqui. Então aproveite a mensagem aí para fazer um link. Amém? Quantos entraram 2020 assim? Sem se esforçar. Desculpa. Vou te dar o segredo. Faça seu terno com alfaiate. Esse é o segredo. Todos acharam Marcos capítulo 16? Marcos 16, a partir do versículo 15. Quantos creem no poder do Evangelho? Agora, quantos acreditam que ele é para agora? Tem uma diferença nisso, né? Marcos 16, a partir do versículo 15, nós vamos ler até o 20. A minha tradução diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado tudo isso, foi recebido nos céus, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram para todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Feche seus olhos por um instante. Pai, essa é a tua palavra viva e eficaz, que hoje ela possa trazer luz ao nosso entendimento e poder às nossas palavras, no nome de Jesus. Amém. Jonathan Edwards disse que tudo o que dizemos será inútil se isso não for confirmado com aquilo que fazemos. Francisco de Assis, ele disse: pregue o evangelho, se necessário for, você use palavras. Hoje eu quero ser bem específico em relação ao evangelho, porque nós temos vivido dias que não são dias fáceis, dias onde nós vemos as coisas acontecendo numa velocidade muito rápida, mas às vezes nós temos promessas da parte de Deus e essas promessas não acontecem, e nós ficamos perguntando: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não se importa comigo? Esse texto, ele é muito importante para aquilo que você vai viver a partir desse ano, porque nós cremos que temos promessas, nós cremos na palavra de Deus, mas quando é para colocarmos em prática, nós não colocamos e não vemos aquilo que Deus prometeu acontecer. A verdade é que as palavras, elas convencem, mas o exemplo, ele arrasta. É muito estarrecedora a incapacidade que temos de dialogar com a cultura do pós-literária. O que é isso? Temos muita gente lidando com palavras e pouco heróis lidando com imagens. O que é isso? É você falar e não conseguir comprovar aquilo que se diz. Nós temos muitos especialistas espalhados por aí, por toda parte, mas nenhum deles tem sucesso na vida deles, naquilo que eles estão falando. Ou seja, as pessoas hoje, nós estamos vivendo no mundo das mensagens, nós não estamos conseguindo enxergar onde que essa mensagem se encaixa na vida das pessoas. O texto é muito claro, ele diz que os sinais seguirão aquele que crê, e o texto diz que o Senhor vai cooperar com você quando você pregar o evangelho. Ou seja, a preocupação não é se eu vou orar pelo enfermo, ele vai ser curado. Essa não é a preocupação é orar pelos enfermos. O ser curado não depende de você, depende de Deus, e Ele garante na palavra dEle que se nós orarmos pelos enfermos, eles serão curados. Quantos estão me entendendo? Pode dizer um amém? Tiago, ele vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, o que Tiago está nos alertando aqui? Não adianta simplesmente você acreditar se você não se lança. Não adianta você achar que Deus vai fazer na sua vida se você não abre essa empresa.
Não adianta você achar que Deus vai curar a sua enfermidade se você não submete a Ele. E é isso que nós precisamos fazer para começar a viver um ano diferente. Tem muitas promessas querendo acontecer, mas elas dependem do quê? Não do sim e amém de Deus, elas dependem do meu e do seu. Porque se nós não pegarmos essas palavras e colocarmos elas em ações, nós não veremos aquilo que Deus prometeu. O trecho que nós lemos fala que Deus, Ele confirma com sinais e maravilhas a pregação do Evangelho. Nós estamos numa campanha de cura nos campos, às quartas-feiras. E são 4 quarta-feira que vai acontecer nesse mês de janeiro. E depois dos cultos, a gente comentando, o pastor, a gente comentando entre a gente, o que Deus está fazendo no mês, sabe por quê? Porque Deus confirma aquilo que você prega, com sinais e maravilhas. É isso que diz esse texto? Então, no modelo bíblico, a pregação e os sinais, elas andam juntos, queridos. Por isso que quando Joel diz, em Joel capítulo 3, versículo 10, que ele diz, diga ao fraco, eu sou forte, ele está falando que quando você declara a palavra de Deus, ela é poderosa para te tornar forte na sua fraqueza. O que vai acontecer, pastor? Eu estou fraco. Sim, o poder não está em você, o poder está na palavra. Por isso que Deus chega no profeta e fala, o que você vê? Um vale de osso seco. Ele fala, então declara. Porque o poder está na palavra. Quando Pedro andou sobre as águas, ele não andou pela fé, ele andou sobre a palavra. Porque ele diz no texto, Senhor, se é o Senhor, libere uma palavra, porque a palavra de Deus tem poder. Quantos acreditam nisso? A sede pelo sobrenatural, ela está no DNA de todo cristão. Nós não podemos jamais sufocar esse desejo. A vida, ela vai muito além daquilo que percebemos com os sentidos naturais. Não é normal um cristão que não tenha sede pelo sobrenatural. Não é normal. Se isso está acontecendo com você, a gente precisa rever algumas coisas. É sinal que o Evangelho ainda não está tendo mais poder do que as coisas à sua volta. E isso é ruim. O homem, ele possui um espírito, justamente por esse motivo. Por quê? Porque aquilo que parece uma circunstância difícil à sua volta, o seu espírito pode trazer uma verdade, uma luz, uma vida daquilo que tinha morte. Nada satisfaz mais o coração do cristão do que ver as impossibilidades dobrarem seus joelhos ao nome de Jesus. O que eu estou tentando te dizer nesse início de noite é que qualquer coisa menor que isso é insatisfatório e é anormal. Não é normal um cristão ou um crente que se diz filho de Deus viver com a sua vida quebrada. Não é normal, porque se ele é o Shalom, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. É normal você professar uma coisa que você não vive? Então nós precisamos começar a mudar algumas coisas dentro de nós. Não é na palavra de Deus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E essa mesa é colocada para que você se lembre disso. Lembra quando Ele fala, façam isso em memória? Para sermos cristãos eficazes, nós precisamos ir muito além da vida cristã que nós conhecemos. Nós precisamos redefinir o cristianismo para que ele se alinhe com a ideia de Deus do que é normal. Qual é a ideia de Deus para uma enfermidade? Quantos aqui sabem? Qual é a ideia de Deus? Imponha as mãos sobre os enfermos e eles serão... Essa é a ideia de Deus, amigo. Você não precisa ir perguntar para pastor, para a Bíblia, para qualquer coisa, qual é a ideia de Deus quando ele se depara com uma enfermidade. Porque a ideia dele é que seja curado. Essa é a ideia de Deus. E a nossa teologia, ela deve ser baseada na palavra de Deus. E não nas nossas experiências ou na falta delas. O que acontece é isso, eu orei por um enfermo, ele não foi curado. Eu orei por um outro enfermo, ele também não foi curado. Deixa eu te contar um testemunho. Certa vez, uma irmã lá na CN de Goiânia, ela me chamou, pastor, vem orar, meu pai está mal, ele está no hospital, está terminal ali, está lá na UTI e tal. Eu falei, massa, vamos lá. Fui lá no hospital, orei por ele. No outro dia ele morreu. Eu falei, meu Deus. E eu fiquei pensando, por quê? Eu orei por ele, orei pela cura, mas ele morreu? Deve ter alguma coisa de errada comigo. Talvez naquele dia eu não fiz uma oração de 3 horas. Não, queridos. Mas
Esse testemunho me lembra de um de 2015, quando eu fui fazer uma cirurgia e morri e depois ressuscitei, ou seja, o mesmo Deus. Qual é então o mistério? O mistério é que muitas das vezes nós não acreditamos naquilo que pregamos e deixamos de viver aquilo que Ele prometeu. Esse texto, ele fala que os sinais vão te acompanhar. Então, amigo, não tenha dúvida se em 2020 você vai ser abençoado. Você só não vai ser abençoado se você não quiser. Está comigo aqui? Você só não vai ser abençoado se você não quiser, porque se você quiser, as bênçãos seguirão ao que crê. Eu consigo perceber, por exemplo, a alegria de viver de todo pássaro, quando você olha ele voando. Mas quando você vê que esse pássaro, ele fica preso numa gaiola, você vê ali a sua vida de humilhação. O que acontece é que muitas vezes conosco estamos assim, nascemos para a liberdade, mas a liberdade foi ceifada através da religião, e você não pode ser livre. E nós começamos a viver uma vida de humilhação, e não uma vida de liberdade. Acreditamos mais nessas coisas que nos prendem do que aquelas que nos soltam. E nós precisamos começar a mudar esse conceito dentro de nós se queremos viver realmente o Evangelho. As pessoas falam, você é daquela igreja da prosperidade? Sim, sou dela, com muito orgulho. Veja na minha vida a prosperidade. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu cheguei aqui, eu fiz empréstimo a primeira vez para eu dizimar, porque eu queria viver esse princípio. Não estou falando que isso é para você, tá? A fé eu tenho, é para mim. Mas eu fiz empréstimo a primeira vez para eu dizimar, para eu entrar nesse princípio. Hoje eu dizimo exatamente o valor do salário que eu tinha. Poder do Evangelho. Então você precisa entender que o Evangelho, ele realmente é prosperidade. De cura, libertação, salvação, finanças, tudo, casamento. Outro dia eu estava meditando no texto de Josué, capítulo 1, versículo 8. Medita nesse livro, de dia e de noite, e ali tem uma chave. Faça tudo o que ele disser para que você prospere em todas as coisas. É isso que está dizendo aquele texto. Nós só queremos meditar, mas nós deixamos de praticar. Não seja somente ouvinte, mas praticante da palavra. Você quer viver a prosperidade do Evangelho? Pratique o Evangelho. Então o Evangelho é orar pelas pessoas. O Evangelho é também, na hora de você dizimar e ofertar, o Evangelho também é fazer orações. Traga as suas orações, as suas súplicas, as suas aflições com as orações. E nós às vezes não, pegamos o WhatsApp, pegamos o Instagram. Faça conhecidas as suas aflições para Deus em 2020, e eu não preciso ser um profeta mor para saber que todas elas serão respondidas, porque muito pode a oração do justo em seus... Está comigo aqui? Estou falando de Bíblia? Verdade é que Cristo nos salvou para sermos livres, porque onde o Espírito do Senhor está, ali há... Alguns pregam o Evangelho falando do poder de Deus, mas não têm condições de demonstrá-lo. De fato, todo crente é um saleiro, mas nem todos têm sal. Hoje eu estava lá em casa e nós saímos com as crianças, aí o Anthony foi sair do carro, bateu a cabecinha dele na porta, aí ele fez assim, o Atos já veio e botou a mão, seja curado em nome de Jesus. Por que eu estou te falando isso? Porque eu não prego para os meus filhos, eles veem eu fazendo. E eles acreditam nisso. Imagine o que vai ser de uma criança dessa crescendo nessa atmosfera. Mas nós chegamos numa parte da vida que não acreditamos mais nisso. Não vamos orar, estou com dor de cabeça, analgésico logo aqui. Estou com uma dor aqui, já vou tomar isso aqui, já vou marcar um médico. Queridos, está na hora de você testar o poder do Evangelho na sua vida. Se você se diz filho de Deus, você precisa testar o que Deus prometeu para você. Eu conjecturo que quando Jesus estava ensinando os discípulos sobre como orar, lá em Mateus capítulo 6, quando ele disse, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Pedro então, o sabido, interrompe ele. E eu posso falar, porque o pastor Pedro não está aqui, Pedro, o sabido. Ele interrompe Jesus, isso eu estou conjecturando, tá gente? Não está na Bíblia não, mas estou imaginando. Mestre, mas como saber qual é a vontade de Deus? Então Jesus, com a sua simplicidade característica, responde, o que tem nos céus, deve ter na terra.
Ai, pastor, estou fazendo uma campanha aí de oração para ver se é de Deus eu casar. O que tem no céu deve ter na terra. Pastor, mas a Bíblia fala que lá, quando a gente for, não vai ser dado em casamento. Então aproveite aqui, irmão. Ou seja, saber qual é a vontade de Deus é muito simples. Tudo o que faz parte dos céus deve fazer parte da terra. Tudo o que tem na vida de Jesus deve fazer parte da tua vida. É isso, eu não preciso ser misterioso. Ai, vamos ver se isso é de Deus, queridos, vamos para a Bíblia. Ah, está na Bíblia, então é de Deus. É isso, simples assim. Mas nós queremos complicar, o Evangelho é simples, mas nós que complicamos. O que Deus mais deseja é que a realidade dos céus, ela invada esse mundo para transformar esse mundo. O texto que muitos teólogos não entendem, de Mateus capítulo 24, então verá o fim quando esse evangelho for pregado para todas as criaturas. Eu te pergunto uma coisa, crente, a natureza é criatura? Sim ou não? Se você não sabe, faça sua matrícula ali na Escola das Nações, que você vai descobrir isso. Mas a grande questão é que achamos simplesmente que vai vir o fim quando nós pregarmos para todo mundo e acabou. Mas Deus está nos chamando, eu e você, para transformar essa terra. Sim, transformar essa terra é fazer igual o Israel está fazendo lá, tirando o sal da água para que o povo possa beber. É isso, é você dando soluções que esse mundo não tem. E nós ficamos muito no nosso crentez, achando que é só converter eu e minha casa, está tudo certo. Queridos, não está nada certo se o mundo ainda não foi transformado por aquilo que Deus colocou dentro de você. A sua vida é muito mais do que você viveu até aqui agora. Ou seja, pastor, aconteceu muitas coisas. Se eu morrer aqui, teve deixa para lá. Tudo que tem liberdade de acontecer nos céus deve ter liberdade de acontecer na sua vida. Sabe o que diz 1 João capítulo 3, versículo 8? Trazer os céus para a terra e destruir as obras do diabo. Isso é missão de todo crente. Diga aí para a pessoa do seu lado, crente. Não, diga para do outro lado, crente. Isso é missão sua, trazer o céu para a terra e quebrar as obras do diabo. Isso não é uma teologia, isso é um estilo de vida, queridos. Não é aquilo que você se policia para fazer, porque quando você se policia para fazer, é sinal que aquilo ali não pertence ainda a você. Está comigo aqui? Eu estou no trânsito aqui, xinguei, não, eu tenho que me policiar para não xingar. Opa, então eu preciso mudar algumas coisas dentro de mim. Esse não é um tipo de vida inventado, é o tipo de vida para o qual nós fomos feitos para viver. Uma das passagens mais conhecidas das Escrituras é quando Jesus dormia no barco. Você lembra dessa? Em plena tempestade? Então os discípulos estavam desesperados e eles acordaram Jesus perguntando se ele não se importava com aquela tormenta. Jesus então repreende e acalma a tempestade. E nós aprendemos com essa história um outro fator, abrindo um parênteses, mesmo se você estiver em tempestade, queridos, Jesus vai acalmá-la. Mas esse não é o ensino que eu quero te trazer hoje. O que eu fico pensando é que Jesus olha para aqueles discípulos e fala assim, meu Deus, estava dormindo aqui tranquilo e vocês me atrapalharam para acalmar uma tempestade. Eu já dei poder para vocês fazerem isso. E por que vocês não fazem? Esse é o ensino que Jesus quer nos dar. Tem coisas na nossa vida acontecendo porque eu e você não damos um basta. Nós achamos que temos que fazer campanhas de orações. Mas nós temos poder e autoridade para decretar o céu na terra. Nós temos isso. Qual a garantia? Eu vou para o Pai, mas eu deixo com vocês o Espírito Santo, Paracleto, aquele que vai revelar a vocês toda a verdade que eu falei. E agora vocês têm toda a autoridade nos céus e na terra, porque essa autoridade foi me dada e eu dou a vocês. É isso que Jesus está falando para mim e para você. Mas nós não acreditamos. Por quê? Porque a nossa vida está um caos. Querido, se você mede a Deus por aquilo que você está vivendo, é sinal que você não entendeu nada sobre vida. Porque a sua vida pode estar um caos hoje, mas amanhã você está naquele bolão da Mega Sena. E você ganha aquela bolada. E você fala, agora meus problemas estão aumentados. Porque se você não mudou dentro de você, eles só vão crescer, queridos. Porque o poder, ele empodera quem você é e não o que você tem.
O poder empodera quem você é. A gente teve aqui um congresso de finanças no final do ano passado, e aqui foi dito que o dinheiro, ele é um poder espiritual. O dinheiro é um poder espiritual, ele vai empoderar quem você é. Então, o dinheiro é mau. Não, ele só vai trazer para fora aquilo que a gente não conhecia a seu respeito. A pregação do Evangelho, ela deve ser sempre associada à manifestação do poder de Deus. Os milagres e a vida sobrenatural, elas oferecem uma prova imediata de quem é Deus. As pessoas entendem melhor sobre Deus quando mostramos para elas o que Deus pode fazer. Às vezes você está tentando pregar para aquela pessoa, pregar, chegou na hora de você mostrar. Os sinais seguirão aqueles que creem. O que é sinal, pastor? Sinal são indícios ou manifestações do que tem no reino à sua disposição. Eu não sei se vocês lembram, quando Jesus ele curava, ele falava assim, isso é um sinal. Jesus não falou, isso é uma cura. Não, ele falava, isso é um sinal. Por quê? Porque sinais mostram o que tem a mais sobre aquele reino. Ou seja, então Jesus chegava e falava assim, este é o sinal. Vá e não peques mais. Ou seja, por que ele me falava isso? Porque tem muito mais coisas além da cura. Porque aquilo que está à nossa disposição é muito maior do que nós conseguimos imaginar. Então, em algumas curas, Jesus falava sobre esse sinal. Entenda, não devemos somente crer nas coisas acerca de Deus, mas ser pessoas que colocam essa vontade de Deus à prova. Como que eu posso provar para você que se você buscar a Deus, você vai receber aquilo que você está buscando? Então Deus, ele vendo isso, ele fala assim, escreve aí para mim, Malaquias 3, versículo 10, não precisa colocar aqui não. E ele fala assim, traga a casa do tesouro, dízimo, oferta, e vocês vão fazer prova de mim. Sabe o que é prova ali? Testar. Sabe quando você está fazendo uma comida, você vai saber se está boa ali o tempero, e você põe aqui e dá uma degustada? É isso. Deus está te chamando a o quê? Degustar da bondade dEle. Provar da bondade dEle. Curas, libertação, restauração, elas fazem muito mais do que resolver um problema imediato. Elas dão às pessoas a demonstração concreta de quem é Deus. E quem vai contestar diante de uma cura? Por exemplo, você vê essas imersões que tem lá para a África, e você vê várias curas acontecendo lá, que você fala, poxa, eu não vejo essas coisas acontecendo aqui. Só que aqui, você entende aquilo que está sendo pregado. Lá, as pessoas não sabem quem é Deus, e elas precisam ver quem é Deus. Então, as manifestações de cura que acontecem ali, elas são muito maiores, inclusive com as pessoas que estão ali. Porque quando elas vêm, por exemplo, para as Américas, para algum lugar onde o Evangelho já é pregado, onde já tem essa atmosfera, as curas não acontecem constante como acontece lá. Você já se perguntou o porquê disso? O porquê disso é porque Coríntios diz que ele colocou todos os dons dentro de nós, mas ele dá os dons de acordo com o Espírito. O que é isso? Se você vai pregar para alguém que não entende a sua língua, o que vale mais, você pregar ou você mostrar com sinais? E ali o Espírito vai te usar mostrando com sinais, porque é de interesse para o Espírito de Deus que aquela pessoa conheça o poder de Deus. Quantos estão comigo aqui? Pode dizer amém. Então o que eu quero construir hoje na sua mente, tem muita coisa para pregar, mas meu tempo está acabando, é que você precisa hoje entender qual é a sua função no Evangelho que você crê. O que você vai fazer com aquilo que você acredita? Ai, pastor, eu vou pregar para o meu vizinho. Deixa eu te contar um outro testemunho. Nós temos vizinhos que são católicos, bem católicos. E massa, estamos ali conversando, eles são gente boa, aquela coisa toda. A filha desse vizinho falou assim para minha esposa, eu não posso engravidar, porque ela via nossas crianças, e ela falou assim, poxa, eu queria ter, mas eu não posso engravidar. Na mesma hora, a Liz pegou e orou, deixa eu orar pelo seu ventre. E ela falou, tá, né, estranho, achou aquilo ali estranho. A Liz orou. Deu 9 meses, nós estávamos escutando o choro da criança. Por que isso acontece? E por que isso não acontece com você? Porque você não põe a vontade de Deus em prova. Porque você não ora. Porque você não busca. Porque você não declara. Porque você não libera a palavra de Deus. Porque quando você libera a palavra de Deus, queridos, não é mais com você, é com Ele.
Quando você declara a palavra de Deus, não é mais sobre você, é sobre Ele. Por isso que Ele fala, não vá no seu nome. No nome do Júnior Cabral seja curado. Não, Ele fala no meu nome. Porque eu garanto aquilo que é falado no meu. Você está comigo aqui? Então você pode ficar de pé, meu tempo acabou.